O terceiro ponto defendido pelas feministas católicas e que corresponde também à terceira onda do feminismo pagão é o controle de natalidade. E aqui corresponde ao que o feminismo pagão definiria como não precisamos ser mulheres. Então, a grande marca da feminilidade é justamente o quê? A maternidade. Por isso faz parte, tanto do feminismo católico quanto do feminismo mundano, o ataque à maternidade. O feminismo do mundo, ele promoverá esse ataque, né, mediante o aborto, como nós temos visto vastamente, e os métodos contraceptivos. Mas o feminismo católico, ele promoverá o quê? Os métodos naturais, ou o planejamento natural familiar, né? E ele atacará as famílias numerosas, né? Então hoje, esse ataque é feito com os seguintes passos. Primeiro, enfatizando, colocando ênfase na ideia de paternidade responsável, né? Não é o termo mais feliz, né, que tem, depois eu vou explicar por quê, mas colocando paternidade responsável quase como um sinônimo de controle de filhos, controle de natalidade, né? E, então, enfatizando isso e o subjetivismo dos esposos na decisão de espaçar os filhos, né? E o outro passo é rotular qualquer um que questione essa ênfase exagerada no planejamento familiar de providencialismo ou de fideísmo. Providencialismo é um termo que foi usado por Christopher West num artigo falando sobre métodos naturais, né? E ele usa essa expressão e as feministas adoraram, né? Mas bem, a escritora católica, a doutora J. Boyd, ela tem um livro muito interessante que se chama Natural Family Planning, Trojan Horse in Catholic Bedroom, onde ela resume, digamos assim, a mentalidade dos promotores do planejamento familiar natural, que eu vou chamar aqui de PFN, né? E ela resume da seguinte forma, como eles pensam, né? Eles dizem assim: o PFN é lícito e qualquer um que argumente contra o uso de PFN é, na melhor das hipóteses, um dissidente e, na pior, um herege, né? Eu ia traduzir, dizer assim, na melhor das hipóteses, é um providencialista, um fideísta, né? Outra coisa que eles podem dizer, né? A PFM não é o mesmo que contracepção, então não tem nada a ver, então não há e não pode haver nada de pecaminoso nele. Outro ponto. E daí, um último ponto que geralmente eles defendem, esses promotores da PFN, né? Somente o próprio casal pode definir, após oração e discernimento, se tem um motivo sério ou grave para adiar a concepção. E, então, a doutora J. Boyd, ela expõe, na verdade, os problemas dessa mentalidade. Primeiro, ela fala sobre a licitude do planejamento familiar natural, né? Ela diz assim: o planejamento familiar natural, os métodos naturais, eles podem ser lícitos. Isso não significa que seja necessário, nem significa que seja virtuoso. E por que ela fala que não necessariamente é virtuoso? Porque São Tomás, na Suma Teológica, no suplemento, na questão 49, artigo 6, ele diz que pode ser pecado venial, isso dentro do matrimônio, buscar o ato conjugal não considerando os bens do matrimônio, mas unicamente o prazer. Então veja, se um casal ele só está considerando o prazer que o ato, né, conjugal traz, mas está desconsiderando as outras finalidades do matrimônio, eles podem estar pecando venialmente em relação a isso, né? E um casal que faça uso frequente da PFN está muito mais sujeito de recair nesse pecado. Daí outra coisa que ela coloca, né, que podemos concordar que existe uma diferença entre contracepção e controle de natalidade.
o planejamento familiar natural, tecnicamente, ele não pode ser contraceptivo. Mas, contudo, todavia, certamente ele é um controle de natalidade. E pode ser usado com a mentalidade errada, né? E, por último, ela diz assim, com o argumento da consciência, né, essa aqui, somente os esposos podem decidir se o caso deles é sério ou não, ela diz assim, pode ser refutado em vários pontos. No entanto, para fins de argumentação e para deixar claro que há algo de errado com a PFN, vamos simplesmente permitir que qualquer razão seja válida. Não estou discutindo sobre definições precisas de motivos sérios. Meu objetivo é mostrar que há algo inerentemente errado com a promoção do sexo intencionalmente estéril como meio de controle de natalidade. A questão reside mais na atitude subjacente à promoção da PFN. Tomemos, por exemplo, o desejo expresso da USCCB, né, que é a CNBB dos Estados Unidos, de que cada diocese tem um programa de planejamento familiar natural e que todos os esposos que desejam casar na igreja sejam obrigados a fazer o curso. Ela se pergunta, os bispos estão assumindo que todo casal terá motivos sérios para não receber os filhos que Deus enviar a eles? Considere também um programa chamado The NFP Century Parish, que é problemático em seu próprio nome. Por que queremos que uma paróquia seja centrada em um método de regulação de nascimentos que deve ser usado apenas em motivos sérios? Né? Tem um autor, que eu já falei aqui, o Christopher West, que ele tem um livro, Boas Novas sobre Sexo e Casamento, onde ele fala de PFN, Planejamento Natural Familiar. Mas é interessante que ele se limita, quando ele vai explicar sobre isso, ele se limita a distingui-lo, né, da contracepção e não cita qualquer exemplo de razões sérias que a igreja sempre aludiu. Um artigo famoso seu, né, inclusive usado por muitos promotores da PFN, ele restringe a definição de razão séria ou grave ao discernimento do casal e ele matiza a participação do sacerdote nessa decisão, indo em rota contrária à opinião majoritária dos moralistas de que a consulta, embora não seja obrigatória, é sempre muito prudente. Não só do padre, né? Mas os especialistas. Se é uma causa médica, vá no médico. Se é uma causa social, né, vai alguém que entenda desse assunto. Né? Se é uma causa econômica, então veja como estão as finanças. Né? Se é alguém que gere isso. Né? Jason Evert, outro teólogo do corpo, né? Ele tem um livro chamado Se Você Realmente Me Amasse. Ele chega a comparar a eficácia do planejamento familiar natural com os métodos contraceptivos. Aí fica a questão, né? Não adianta nada esclarecer que o planejamento familiar ele não é contracepção se você expõe o planejamento familiar praticamente como um substituto dela. Assim, eu entendo que esses autores eles não são contrários a famílias numerosas. E eles escreveram livros muito importantes e interessantes. Mas é claro que eles estão expondo de forma equivocada esse tema. Né? A abordagem segura que a gente deve fazer, e que é a que a igreja propõe, é que é apenas lícito o uso dos métodos naturais mediante a existência de razões graves e proporcionais. Por quê? Porque o normal do católico não é ficar planejando o filho, mas tê-lo simplesmente a menos que uma causa razoável o impeça. E esse é um dos principais problemas dos promotores do planejamento familiar natural. Eles omitem essa questão das razões sérias. Né? Eles enfatizam demais. Esses dias eu peguei os livros da Evelyn Billings, né, e do marido dela. E, gente, eles não falam das razões morais, né, para se utilizar os métodos naturais, o método Billings. Né? Eles não falam de razões graves, não falam de razões sérias, não falam nada. Só falam puramente do método em si. Né? Só que o magistério ele sempre indicou como causas proporcionais causas que são de ordem física, eugênica, financeira e social. Né? Tem um livro
de um autor chamado Orville Gies, né? Se chama The Rhythm in Marriage, o método do ritmo no casamento. O método do ritmo é um método também tido como natural, né? E ali ele classifica todas as causas que podem autorizar o planejamento não, o espaçamento, né, dos filhos. E daí ele classifica entre motivos suficientes temporariamente e duvidosos e insuficientes. Daí ele coloca como, por exemplo, motivos suficientes: a provável chance de morte da mãe ou uma sequela permanente que ela fique, a provável chance de abortos espontâneos, ou a possibilidade dos filhos nascerem com defeitos hereditários graves e incuráveis, né? Se houver, por exemplo, uma política chinesa do último filho, né? Do único filho, né? Essa é uma causa social, né? Então, esses são alguns exemplos de causas suficientes, né? Depois ele fala de causas suficientes para motivos, para coisas temporárias, né? Então, pode ser, por exemplo, desemprego, né? Grandes dívidas. Por quê? Porque geralmente o desemprego e as grandes dívidas, elas impedem inclusive o matrimônio, né? Não em absoluto, mas eles dificultam, como João Paulo II falou, o trabalho ele possibilita a criação de uma família, né? Então, se você não tem, então é um motivo justo para você espaçar, né? Impossibilidade da mãe de criar adequadamente os filhos já nascidos se nascer outro. Então, por exemplo, tem mulheres que já tem 3 filhos, digamos assim, 4 filhos, e todos são bebezinhos, ou todos são muito pequenos ainda. Então fica difícil cuidar, né? Então é uma causa justa, mas é temporária. O salário do marido é insuficiente, a esposa precisa trabalhar para sustentar a família, então motivo temporário, para não se ter filhos, né? Ou espaçar os filhos. Guerra, fome, pestes, né? Também, enquanto durarem. E agora, motivos duvidosos, né? Motivos duvidosos. O casal deseja ter menos filhos para se posicionar melhor na carreira e na classe social. A esposa deseja trabalhar por um tempo depois do casamento para ajudar o marido a comprar móveis e pagar as dívidas. Giese ele alerta que essa escusa ela não deve ser admitida com facilidade, né? Pois, além da possível presença de um motivo egoísta, existe o perigo de que o amor natural, a ganância por dinheiro e a ganância por dinheiro sufoquem qualquer desejo dos filhos. E a esposa deseja ter apenas 1 ou 2 filhos para manter sua carreira de enfermeira, professora, estilista, advogada, cantora, né? Então o autor ele diz que se tal motivo não for acompanhado por outra razão válida, não seria suficiente esse motivo, né? E aqui, motivos insuficientes, completamente insuficientes, medo das dores de parto, outras inconveniências naturais da gravidez, desejo dos esposos de aproveitarem a vida, né? Ou por qualquer outro motivo malicioso. E aqui malicioso, como por exemplo ódio à criança, desafio à autoridade da igreja, né? Então qualquer desses casos não é um motivo suficiente. E aqui a gente vai falar um pouquinho da questão da paternidade responsável, né? Paternidade responsável, como falei, ela não é uma das expressões mais felizes para expressar o que significa dentro da igreja. Porque a expressão ela não é unívoca, né? Então ela deu aso para muitos pensarem que o planejamento de filhos é um estilo de vida normal do católico. Só que a paternidade responsável ela deve se entender como a prudência necessária dos esposos quando existem as razões sérias e graves, ou graves, né, para espaçar os filhos. Ou seja, ela se exerce num contexto específico. Então, para exemplificar, vamos pegar, por exemplo, o preceito dominical. Todo católico ele tem a obrigação de ir na missa nos dias de preceito, né? Então, ele apenas está excusado de não ir na missa se houver uma causa impeditiva.
Só que a gente não chama isso de cumprimento responsável do preceito, né? Então, analogamente, a finalidade principal e primária do casamento é a procriação e o bem da prole, né? Então, é obrigação do casal, segundo a lei natural, realizar o ato conjugal sem distinguirem se os dias são férteis ou inférteis, né? Então, eles só distinguirão quando houver uma causa para tanto, né? Então, a boa paternidade, ela deve ser mais alusiva ao dever geral dos cônjuges, né? Ou seja, qual é o dever geral dos cônjuges? De procriar. Então, devia ser chamada de paternidade generosa, né? Por exemplo, ao invés de chamar de paternidade responsável. E há alguns perigos que permeiam a promoção do uso dos métodos naturais. E Giese ele aponta alguns, né? Então, por exemplo, primeiro, o declínio do prestígio da igreja como guardiã da moral. Então ele diz assim, o entusiasmo aberto sobre a descoberta do período seguro, safe period, foi visto por um bom número de não católicos como um enfraquecimento da posição católica em relação ao controle de natalidade em geral, óbvio, né? Se você está promovendo um monte que os métodos naturais é quase como uma camisinha católica, é óbvio que vai enfraquecer a posição católica a respeito da generosidade com os filhos, né? Depois ele diz assim, enfraquecimento do ideal cristão de pureza. Então, um teólogo moral chamado Salmons, no livro dele Casus Conscientiae, ele diz que a divulgação de tais métodos resultaria na disseminação de um espírito contagioso, impuro e egoísta. Ou seja, conforme você vai promovendo o uso dos métodos naturais, há um risco muito grande de você propagar o egoísmo, né? De não ser generoso com os filhos. A outra coisa que pode acontecer é o providencialismo inverso, né? Já que o que seria o providencialismo? Vamos lá. O providencialismo seria a ideia que as feministas gostam de combater, de que há muita gente dentro da igreja que promove que você deve ter filhos sem medir as consequências, sem você ver se tem possibilidades para se ter filhos. Isso seria e ficar dependendo inteiramente da providência. Isso seria providencialismo, né? Realmente é um erro, né? É um exagero, mas existe também o providencialismo inverso, né? Que é a confiança demasiada nas próprias forças, né? Então, esse autor ele diz o seguinte, que o simples fato de que o futuro parece um pouco incerto, que a criança pode ser frágil ou doente, não é razão para substituir a confiança em Deus nos cálculos biológicos do método do período seguro. São Tomás aponta que enquanto as circunstâncias atuais não estiverem contra nós, não devemos ser solícitos sobre o que pode acontecer, mas confiar em Deus, por quem até os pássaros e as folhas de grama são sustentados. Outro problema é a tendência à confusão e à lastidão moral. Então, segundo o consenso dos teólogos, o abuso dos métodos naturais é pecado venial. Aí vai ter alguns casais que vão pensar assim, mas é só pecado venial, viu? A gente não vai para o inferno por causa disso, né? Então, muitos casais, eles são muito rápidos em concluir que a situação deles, para espaçar os filhos, é séria, excepcional, etc., né? Ou seja, acaba causando a lastidão moral. Então, de todo esse exposto, a gente viu que a promoção indevida, ou sem a devida, sem o ensino moral acompanhando ali, né? Desses métodos naturais, ele pode ter como efeito colateral a descristianização dos católicos, né? Porque é um tipo de pensamento que tende a ser muito mais materialista. Então, pergunta-se, né? Dados notáveis perigos da promoção imprudente, né, e errada, como se faz muitas vezes dos métodos naturais, faz algum sentido páginas católicas, paróquias, pregadores, escritores promovê-los ou enfatizá-los, né? E ainda tem gente que ridicularizar ainda o que eles chamam de providencialistas, né?
Então é preciso que se diga uma coisa, né? Que o providencialismo, que tanto esses promotores esculacham por aí, né? Promotores da paternidade responsável, né? Ele é menos errático ainda que a promoção indevida do planejamento familiar. Porque se o providencialismo, né, ele pode gerar ordens de natureza material ao casal, a promoção da PFN, de certa paternidade responsável no sentido errado, né, como se provou, ela descristianiza os povos e mina a fé em Deus nos matrimônios, pois ele é um erro muito materialista. Em outras palavras, o providencialista fideísta, né, está mais próximo da verdade e do acerto que os acadêmicos do planejamento familiar natural. Né? Por quê? Porque é onde é mais fácil de se errar, né? na justificação do egoísmo ou do autossacrifício. Né? Porque você ter muitos filhos é um autossacrifício. Né? Então eu espero que tenha também ficado claro esse ponto do controle de natalidade, que corresponde, né, à terceira onda feminista, né? Não queremos ser mulheres.